Olha, eu vou te falar um negócio. Demitir uma pessoa não é fácil. Tomar essa decisão de ter que desligar alguém do seu time, ter que executar isso, encontrar aquela pessoa que às vezes você tem um carinho, gosta, para dar essa notícia ruim, está entre as tarefas que geram mais ansiedade, que são mais desgastantes para um líder. E muitos líderes têm muita dificuldade com duas coisas. Saber quando fazer isso, ou seja, como que eu tomo essa decisão tão difícil que vai afetar tanto a vida das pessoas e como fazer isso do jeito certo. Nesse vídeo eu vou resumir aqui, vai ser um verdadeiro aulão de liderança, se prepara, pega papel e caneta que você vai anotar algumas dicas bem valiosas. Eu vou resumir aqui uns 20, quase 20 anos de experiência como gestor de pessoas, como alguém que já contratou muita gente e infelizmente teve que demitir algumas pessoas no percurso. Meu nome é Francisco Bastos, seja muito bem-vindo ao canal Mentor Interativo. Eu já queria pedir para você, para garantir a sua curtida, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que dessa forma você me ajuda demais nesse trabalho que eu faço com todo carinho. E a única forma do algoritmo do YouTube saber que esse conteúdo é válido para outras pessoas. Então, já senta o seu like aí, que eu vou apreciar bastante. Bem, como eu já disse, demitir não é uma tarefa fácil. Envolve emoções muito fortes, envolve ansiedade. Às vezes a pessoa, o gestor ali, antes de tomar essa decisão, até depois de tomar, ele fica até sem dormir por conta disso. E para evitar esse sentimento negativo, muitos gestores decidem fazer o quê? Procrastinar a decisão. Sabem que tem que tomar a decisão, faz parte do pacote, mas acabam empurrando para frente. O que a gente tem que lembrar nesses casos é que uma das missões de um bom líder é construir uma equipe de alta performance. E você não constrói uma equipe de alta performance mantendo as pessoas que não estão contribuindo para o resultado da equipe. Seu time nota, viu? As pessoas sabem quando você precisa tomar alguma ação e não está tomando. E quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante, pode ser que seu time ache que você tem uma dificuldade de realmente tomar decisões difíceis. Isso afeta até a sua credibilidade, ou seja, é fundamental saber desligar pessoas e saber como e quando fazer isso do jeito correto. A primeira questão que a gente tem que levar em conta é que antes de agir, nós precisamos refletir, pensar. Então já anote aí 3 perguntas que você vai se fazer com respeito à pessoa que você está considerando ali, pensando que ela talvez não seja a pessoa certa para o seu time. A primeira pergunta é, no seu time ideal, aquela pessoa faz parte? Segunda questão é, você tem uma posição nova, igualzinha ali ao skill daquela pessoa, à competência daquela pessoa, você contrataria ela novamente? E a terceira pergunta é, se essa pessoa pedisse demissão, o quanto que você lutaria para mantê-la no seu time? Se as respostas a essas 3 perguntas foram negativas, você já tem um bom norte de que você precisa fazer alguma coisa. Então você vai demitir a pessoa? Não. Existe muito trabalho que um líder precisa fazer antes de tomar a decisão de desligar uma pessoa por baixa performance. Então o primeiro passo aqui que você pode fazer é um PDP. PDP é o quê? É um plano de desenvolvimento pessoal. Um ponto de atenção aqui. Um plano de desenvolvimento pessoal, ele não é específico para quem está no problema de performance. Muito pelo contrário. Você deveria ter um PDP com todos os membros da sua equipe. Só que, quando você vê que uma pessoa tem potencialmente ali algum problema de performance, prioriza aquela pessoa no PDP, tá certo? Então você pode usar isso como uma ferramenta de ajuda para que a pessoa possa se desenvolver. O que consiste um PDP? Então ele tem algumas características aqui, eu vou falar para vocês. Você vai definir quais são as áreas de desenvolvimento que você vai trabalhar com aquela pessoa, quais são os pontos ali. Você vai definir alguns objetivos muito claros, específicos e com resultados que você possa mensurar, que você possa validar depois. Exemplo, a pessoa em questão tem um problema de atendimento a cliente. Os clientes estão insatisfeitos com o atendimento, que ela é meio ríspida ou não tem tanto tato, pode ser qualquer questão. Então qual que seria uma métrica aqui nesse caso? A pessoa tem que ter o NPS na zona de qualidade, acima de 50 pontos. 51 para cima tá bom. Hoje a pessoa está com 10, está numa zona ruim ali de qualidade.
Então esse é um objetivo, claro, que você vai conseguir apurar depois, percebeu? Um outro campo que você tem que ter nesse documento é um checkpoint com evolução daqueles acordos que vocês fizeram. Então, por exemplo, uma boa sugestão aqui, um bom ponto de partida, é você criar um checkpoint trimestral. A cada 3 meses, você analisa se aquela pessoa está cumprindo aqueles acordos, se aquela pessoa está se desenvolvendo, está melhorando. Então perceba que o PDP não é para quem está com uma performance ruim. É para todo mundo. É para você ajudar a pessoa a melhorar o seu potencial. Entretanto, mesmo quando a gente percebe ali que a pessoa tem alguns problemas, é muito importante que a gente identifique as causas raízes por trás daquele comportamento, daquela baixa performance. Exemplo, essa pessoa foi bem treinada, essa pessoa tem clareza das responsabilidades dela, essa pessoa tem o seu apoio quando necessário, você está ali disponível para ajudá-la, a pessoa tem um nível de responsabilidades adequado ao nível de senioridade que ela tem, ou você tem um júnior e está demandando ali como se fosse um sênior. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas voltando ali ao PDP. PDP é quando você tem algum tempo. Imagina que você não tem tempo, a pessoa está com uma performance ruim, você tem que tomar alguma ação. Nesse caso, o que você faz? Tem uma outra ferramenta que é específica para quem já está ali no limiar de ser demitido. É uma última chance. Então não use essa ferramenta de forma leviana, porque realmente é um sinal de que se a pessoa não cumprir os acordos que você vai ter com ela, ela vai ser desligada. O nome dessa ferramenta é PIP, P-I-P, que vem do inglês Performance Improvement Plan, ou plano de melhoria de performance. Então perceba que aqui a pessoa já está com uma performance ruim e você está sendo muito claro ao dizer para aquela pessoa que ela não está com uma performance adequada, entendeu? Então tem uma diferença muito grande do PDP, porque o PDP vocês vão construir juntos. Imagina que no PDP você colocou ali para a pessoa, você poderia melhorar a sua habilidade de falar em público. A pessoa fala, mas eu não quero falar em público. Aí você vai analisar lá o job description, a atividade da pessoa. Não, ela não precisa falar em público, ela tem que atender atrás de um computador. E tá tudo certo. Vocês vão combinar, tá bom, vou tirar esse ponto. Não tá alinhado com meus objetivos de carreira. Por mais que você ache que seria bom para aquela pessoa desenvolver essa habilidade, vocês podem chegar juntos no consenso, falando do PDP, tá? De que não é para ela. Agora, no PIP, ele é mais unidirecional. Você, como líder, vai falar o que você espera da pessoa, ela vai ter que cumprir. E você vai deixar muito clara a regra do jogo. Olha, a sua performance não está hoje no nível aceitável. A gente vai fazer um plano aqui, é um plano final, né? Então encare isso como uma oportunidade. Você tem que tomar cuidado aí com as palavras, né? Para não soar. O objetivo é recuperar a pessoa, né? Para não soar como uma ameaça ou coisa parecida. Mas você vai ser honesto. E para você continuar com a gente nessa missão, você vai ter que cumprir aqui rigorosamente todos os nossos acordos. Então vamos pegar um exemplo aqui que a pessoa ela tem um problema de pontualidade. Então ela marca ali uma reunião com o cliente, chega atrasado, às vezes não aparece, enfim, esse tipo de conduta que acaba gerando um grande problema ali no atendimento, um problema de satisfação. Nesse caso, você vai combinar com ela que um critério ali, um requisito para ela ao longo do período, que daqui a pouco a gente fala qual que é, ela vai ter que ser rigorosamente pontual com questões envolvendo o cliente. Claro que ela, às vezes, numa reunião interna ela vai atrasar um pouquinho, uma outra reunião vai durar, mas quando tiver reunião com o cliente, ela não vai poder pisar na bola. Aí chega na primeira reunião, a pessoa atrasa 15 minutos, fala, meu cachorro comeu meu dever de casa, aí inventa uma desculpa esfarrapada. O que você faz? Você espera o período ali do PIP? Não. Se a pessoa não cumpriu e não tem uma justificativa válida para aquilo, é porque ela não está afim. E aí você já pode e deve executar o desligamento. Quanto tempo deve durar um PIP? Normalmente dura de 1 mês a 3 meses, 1 mês a 90 dias. Então é um período mais curto, porque realmente é uma última chance. Eu sou da turma do 1 mês. Eu acho que fazer um PIP por um período muito estendido é muito negativo, porque gera aquela sensação de arrasto. É bom chegar uma pessoa e falar, olha, você tem esse período aqui, eu vou te acompanhar, vou te apoiar. Ó, PDP eu já rodei muitas vezes. PIP eu confesso para vocês que eu executei poucas vezes. Mas só uma das vezes que eu executei, eu realmente efetivei o desligamento. Em todas as outras, a pessoa correspondeu, se espertou. Então o que eu queria trazer para vocês é que não façam o PIP como uma ferramenta pro forma ou mecânica, né? Você já tomou a decisão, só que você tem que cumprir ali um rigor
para falar que você fez tudo que podia. Não faça isso. Então faça realmente dando a chance para a pessoa, estabelecendo ali objetivos que sejam plausíveis, que sejam atingíveis, para que a pessoa tenha uma oportunidade. E talvez ela fale assim, não, eu não estou afim de fazer. Aí você sabe o que você tem que fazer, já segue para o desligamento, você ofereceu ajuda e já fica claro, né? Tem até aquele conceito do quiet quitting, né? Já ouviram falar? Que é a pessoa que está esperando para ser mandada embora mesmo. Então quando você tem uma conversa mais dura, ou uma ação ali um pouco mais drástica, o PIP é a ação mais drástica antes do próprio desligamento. Então quando você tem esse tipo de ação, a pessoa já joga aberta, não estou afim mesmo, estou querendo sair. É, infelizmente, o que vai acontecer. Agora eu queria falar um negócio muito sério para vocês. Antes de pensar em PIP, e muito mais antes de pensar em desligamento, você precisa ter várias conversas com a pessoa sobre aquele ou aqueles pontos em questão que serão trabalhados. Então não deixa para fazer isso no PIP, não. Então você tem que ter ali sessão de feedback. Se você tem dificuldade sobre como fazer isso, como fazer de um jeito legal, já assiste, ó, vai aparecer aqui ou aqui, eu nunca sei que lado é. Mas vai aparecer um card aí com o meu aulão de liderança. Por enquanto é o vídeo mais assistido aqui desse canal. Então ali tem uma sessão só sobre feedback. Inclusive meu primeiro vídeo no canal é sobre feedback também. Mas vai no aulão de liderança que eu acho que vai ser legal, tá bom? Sobre como construir confiança. Você precisa construir confiança com o seu time para você falar as verdades e conseguir fazer com que as pessoas saibam que o seu interesse é ajudá-las a desempenhar bem para o bem do time, para o bem do negócio. Então seja realmente um líder nesse processo. Acabou o PIP. Você combinou ali, pode ser um mês, pode ser 90 dias, o tempo que você combinou acabou. Tem 2 resultados possíveis, não tem 3, não tem 1. 2 resultados possíveis. A pessoa recuperou, ela foi primorosa ali em todos aqueles acordos e aí ela ganhou uma outra chance de seguir. Claro, você vai continuar observando, né, para ver se não foi ali um fogo de palha, mas a pessoa demonstrou que ela quer ficar e que ela merece uma segunda chance. A pessoa descumpriu os acordos. Não precisa nem esperar o PIP acabar. O único caminho válido nesses casos é o desligamento. E se você, mais uma vez, se você não executa o desligamento, mas eu acho que você vai perder a moral com o seu time, você perde a credibilidade, mais uma vez, você vai ser percebido como uma pessoa que não toma decisões difíceis. Não seja essa pessoa, porque isso coloca em xeque a sua liderança. O time sabe quando uma pessoa realmente não merece uma segunda chance. Quando você estende ali uma pessoa que não está correspondendo, não está afim, não está aproveitando as chances, você está penalizando e desrespeitando todo mundo que está trabalhando direito no seu time. Ou seja, o desligamento, embora seja um momento ali negativo, ele pode ser muito positivo para o time. Ele é negativo entre as pessoas que estão envolvidas ali, ninguém quer fazer isso. Mas ele vai, quando bem feito, ele vai gerar um resultado muito positivo. Lembra do que eu falei ali sobre somar por subtração. Agora vamos falar do momento do desligamento. Como que você conduz? Muita gente tem dúvida, né, de como tocar essa conversa aí tão desafiadora. Bem, primeira coisa é que você não vai deixar para o final da semana para desligar uma pessoa. Tenta fazer isso sempre no começo da semana, segunda, terça. Por quê? Imagina que você demite uma pessoa na sexta-feira. Você vai acabar com o final de semana daquela pessoa. O tempo que ela teria com a família, ela vai ficar remoendo ali aquilo. Se você faz o desligamento no começo da semana, o período em que ela estaria trabalhando, ela vai ter um tempo ali para absorver a pancada, o que aconteceu. Então é muito mais humano, é muito mais empático fazer isso antes na semana. Outra coisa, não agenda a reunião com antecedência, assim, precisamos conversar. Você fala numa sexta-feira que você quer conversar com a pessoa na segunda, ela vai passar o final de semana ansiosa, pensando mil coisas, principalmente porque ela não deve ser surpreendida, né? De que ela vai ser desligada, ela já está tendo sinais porque você deu feedback e tal. Então, deixa para falar, às vezes, na hora, preciso falar com você agora. Você tem, às vezes é remoto, né? Tem como entrar nesse link, ou vem aqui na minha sala, ou vamos na sala de reunião tal. Então, organiza para que isso aconteça dessa forma, tá? Uma outra questão sobre o desligamento ainda é que você, não é uma regra, mas evite fazer sozinho. Eu nunca faria sozinho. Leve uma pessoa do RH junto, porque assim, a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer naquele momento. Sempre é bom ter alguma pessoa ali preparada para te apoiar. Também evita aquela situação de quem disse o quê, porque você vai ter ali alguém do seu lado.
vai mitigar risco, né, de algum problema futuro, então só tem vantagens. Agora chegou ali um momento, a pessoa está na sua frente, ela vê a pessoa do RH do lado, ela já sabe o que vai acontecer. O que você faz? Primeiro eu vou te falar o que você não faz. O que você não faz é chegar para a pessoa e falar assim, olha, você já deve saber, né, do que a gente vai falar, a gente vem conversando há muito tempo, sabe como é, né? Nem sempre. E você fica enrolando e a pessoa vai ficar super ansiosa, confusa. Não faça isso. Nosso combinado aqui. A primeira frase que você vai falar com a pessoa depois de cumprimentar, dar bom dia ou qualquer coisa parecida, é a frase principal daquele momento. Olha, estamos aqui hoje para te comunicar que você não vai mais fazer parte da nossa equipe, que a gente está rescindindo seu contrato de trabalho, que você está sendo desligado, aí você usa a expressão que você costuma usar na sua empresa. E aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai dar uma longa lista, né, de feedback ali, de coisas que a pessoa poderia ter feito para evitar? Não! Esse trabalho, as conversas difíceis são antes, ali é uma reunião curta, objetiva, até porque depois da notícia ruim a pessoa nem vai estar te ouvindo mais. Então o que você vai fazer? Olha, a razão disso é a performance está abaixo do que a gente esperava. A gente conversou algumas vezes. Pronto, acabou. É isso. Não é hora de dar feedback. A pessoa não está nem aberta para isso, não está nem te escutando, tá certo? Vá com os próximos passos muito bem definidos. O que a pessoa tem que fazer depois? Aí o RH pode te ajudar, o seu departamento pessoal. Então, assim, tem que levar a carteira de trabalho, tem que devolver o notebook. Leva tudo bonitinho. Geralmente, a pessoa aprecia muito que você fale quando e quanto ela vai receber na rescisão. Então, se possível, já leva essas informações. É meio óbvio isso que eu vou falar, mas a demissão por baixa performance nunca pode ser uma surpresa. Se a pessoa foi surpreendida ali, ou foi surpreendida no PIP, como assim? Eu estou participando de um PIP, ou, mais ainda no momento do desligamento, das duas uma. Ou a pessoa é muito sem noção, tem uma autopercepção péssima, uma leitura de ambiente péssima, ou, mais provável, é que você falhou miseravelmente em ter dado um feedback, ou ter tido várias conversas difíceis sobre o problema. Então não deixa de falar a verdade com o seu time. Conversas difíceis fazem parte do pacote de ser um bom gestor, um bom líder. Então faça isso. Bem, deixa um canal aberto para tirar dúvidas, geralmente é o próprio RH, um e-mail ali do departamento pessoal, mas deixa ali, a pessoa vai ter um monte de dúvida depois, plano de saúde, como é que fica, último dia, enfim, deixa o canal aberto para dúvidas. Nem toda demissão é por baixa performance. Infelizmente, na economia que a gente está, muitas pessoas têm passado por layoff. As empresas de tecnologia, né, têm lidado muito com isso. Se esse foi o motivo, às vezes você tem no time 3 pessoas, uma excelente e 2 muito boas. E você tem que reduzir uma, você vai reduzir uma pessoa muito boa. Deixe bem claro que você teve que tomar aquela decisão por uma redução, mas que não é atrelada à performance. E aí o que você vai fazer? Aquelas besteiradas lá de demissão humanizada, vai dar balão, cartinha, bombom, pelo amor, né? Não vai fazer isso. Você vai fazer coisas que realmente vão ter algum valor prático para aquela pessoa. Você vai oferecer ali, dar uma recomendação, uma carta de recomendação que ela possa usar com um outro empregador. Estou falando de cartinha de obrigado, essas coisas, né? Isso aí não. Mas uma carta de recomendação, sim. Fazer um endorsement ali, uma recomendação no LinkedIn. Você pode se colocar à disposição, até falar com uma pessoa num processo, contratar ali, oferecer para ela uma consultoria de recolocação profissional, estender plano de saúde. Tem tanta coisa que você pode fazer numa situação como essa. Então procure fazer coisas que sejam práticas e que ajudem a pessoa. E não se esqueça, fale para a pessoa que não é por performance, porque isso vai ser bom para a autoestima, para ela até seguir o rumo dela. Existe uma outra situação que é mudança de estratégia, né? Mesma coisa, segue a mesma linha. Às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, mas a empresa está seguindo outro rumo. Aquele departamento vai ser descontinuado, aquela função vai ser descontinuada, então vale tudo que eu já falei nessa situação também. Então agora o que fazer depois do desligamento? E aí que muita gente erra. Tem coisa que tem que fazer depois. A primeira coisa é comunicar ao time. Então você vai marcar uma reunião ali imediatamente, o mais perto possível, alguns minutos, ou máximo algumas horinhas depois, junta o pessoal e fala, olha, fulano, a fulana não fazem mais parte do nosso time. Você vai falar o motivo? Tem que falar, senão as pessoas vão ficar pensando num monte de coisa, mas você nunca vai expor a pessoa.
Ah, o cara só chegava atrasado, não sei o quê, não queria nada. Não, 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 jamais. Você fala, olha, a pessoa tinha um problema de, de comportamento, tinha um problema de performance, a gente tentou trabalhar, não deu certo. Acabou. Seja sucinto. Mas você tem que falar, porque senão as pessoas vão ficar pensando que aquela decisão foi arbitrária, foi pessoal, foi... Você não sabe que tipo de conversa que acontece. Então, por isso que você tem que dar, sim, uma satisfação. E você tem que se preparar para as perguntas que são... para as informações que são relevantes. Quem que vai ficar com a atribuição daquela pessoa? Quem vai cuidar dos clientes? Não se esqueça, tem que comunicar aos clientes também que aquela pessoa atendia. Se aquela pessoa às vezes está numa linha de frente com clientes externos, você já tem que ter ali engatilhado quem que vai cuidar para ter uma transição suave. Isso aqui entra numa outra seara que é a de gestão de mudanças. Então, dependendo do nível, do impacto da pessoa que está saindo ali para o negócio, você tem que fazer algo muito mais estruturado. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre gestão de mudanças organizacionais, Human Change Management, escreve aí embaixo que eu vou ter um prazer aqui em falar para vocês no próximo vídeo. Para concluir aqui, uma pergunta polêmica. E quando a pessoa falha em valores? Aí você já deve ter ouvido, valores são inegociáveis. A pessoa falhou em valores, não tem caminho, né? Será que é assim mesmo? Em muitos casos, a pessoa cometeu ali um equívoco nos valores, nos princípios da organização, ela precisa ser educada. Às vezes a pessoa veio de uma cultura que tinha um comportamento, um modus operandi totalmente diferente do da sua organização. Então é preciso ter empatia. Claro que situações graves, em assuntos mais sérios, pode ser que você tenha que realmente partir logo para o desligamento. Mas uma dica de ouro aqui, nunca tome a decisão de desligar uma pessoa por questões éticas, por questões de valores, por questões morais, sozinho. Sempre leve alguém mais sênior, alguém que pode, né, discutir. Então tem ali um colegiado, pode ser o gerente de RH, o diretor de RH, um BP sênior de RH, o seu gestor, mas não tome essa decisão sozinho, porque ali na multidão de conselheiros você vai ter uma perspectiva muito melhor. O que você sentiu falta aqui? Que dúvida que ainda ficou? Que outras práticas que você tem na hora de desligar pessoas, na hora de ter que lidar com esse momento tão difícil? Escreve aí nos comentários. Tchau!